A reflexão sobre diversos assuntos e áreas da nossa vida, ela é necessária. E entre os diversos assuntos que são necessários, os questionamentos, que são necessários que o nosso intelecto trabalhe um pouquinho para avançar, para ter mais conhecimento, um desses assuntos é a forma como nós servimos a Deus. Porque todos nós parecemos bons aos nossos próprios olhos. Todo ser humano parece correto aos próprios olhos. Mas há uma referência, há um julgador que é Deus. O meu próximo, às vezes, pode não saber a verdade sobre mim, porque ele me conhece em parte. E às vezes ele mesmo pode me aprovar. Mas o verdadeiro julgador é Deus. Então é necessário nós refletirmos sempre o que Deus quer de nós e se eu estou correspondendo a esse anseio de Deus, a essa expectativa de Deus. Eu não devo atender apenas ao que o próximo pensa de mim, seja ele meu familiar, esposa, o meu chefe, o meu vizinho, e tudo isso eu preciso fazer. Mas nós precisamos também saber o que Deus espera de mim. Eu estou correspondendo? E para refletir mais um pouco sobre isso, nós vamos falar hoje sobre a palavra, a mulher de Samaria, que está escrita em João 4. Veja bem, qual é o contexto? O Senhor Jesus estava na Judéia e precisava voltar para Galiléia. Tinha diversos caminhos e foi necessário ele passar por Samaria. Chegando em uma determinada região, região de Sicar, que foi a região da herança de José, na divisão, na repartição das terras, mais ou menos meio-dia, que é chamado por eles a hora sexta, lhe veio o cansaço, lhe veio a sede. E ele se aproximou de um poço e ali havia uma mulher samaritana. Naquele tempo havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles não se comunicavam com facilidade. E o Senhor Jesus dirigiu a palavra a ela, pedindo água para beber. E ele começou todo um discurso, porque na mente dela ele estava falando apenas da água do poço. Mas Jesus Cristo estava falando da água da vida. Ele estava falando das coisas de Deus, de vida eterna, de comunhão com Deus, de felicidade verdadeira, que é a felicidade interior que vem de dentro, que vem dessa ligação com Deus. E ele começou-se um discurso, que é normalmente como nós nos comunicamos com Deus. É que às vezes nos comunicamos com Deus assim, nós estamos falando de uma coisa e Deus está falando conosco de outra coisa. E até com o tempo se passando e as experiências nós vamos entender. Mas qual era o contexto da mulher? A mulher, ela passava, como dizemos, em mãos de homens e homens, um após o outro. Não era o contexto da época, mas digamos que nesse ponto ela já estava bem à frente. Podemos dizer que ela não tinha um temor à altura, ou talvez não tinha um conhecimento correto da palavra de Deus, que naquele tempo era a lei e os profetas. Mas ela não era monogâmica, ela era uma mulher poligâmica. E aí já se vem a pergunta, é uma característica que agrada a Deus? E vem a resposta, não. Pela palavra de Deus, Deus não aceita a monogamia, principalmente da mulher. E é claro que depois do novo concerto, do evangelho, também não do homem. Mas aquela mulher seguia alguns preceitos legais. E talvez na mente dela ela estava agradando a Deus, buscando a Deus. Mas ela não era uma verdadeira adoradora.
E aqui nesse ponto é importante nós falarmos que Deus, ele não está ligado a costume de homens. É claro que é preciso compreender isso que estamos falando. Mas o que ele quer, principalmente de nós, é a verdadeira adoração, aquela que não é apenas um fingimento, aquela que não é apenas, por exemplo, eu me vestir como um cristão, ou eu cantar uma música, louvar a Deus, uma música cristã, ainda que seja sacra. Mas Deus quer o verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Vai muito além da simples emoção. Como, por exemplo, eu fui cantar um hino, um momento de adoração a Deus. E naquele momento ali me veio aquela emoção, eu me emocionei, Deus, glória a Deus. Mas vai muito além disso, porque envolve a emoção, mas envolve também um compromisso, envolve o temor. Porque tem coisas que você diz, mas Deus não quer isso de mim. Deus não está se importando com a minha vestimenta. Mas você nunca parou para pensar que se você tiver temor, você vai escolher melhor as suas vestimentas. Ah, mas Deus não está se importando com essa minha forma de falar. Mas se você tiver temor, você se importa com a tua forma de falar. E o temor não é simplesmente pelo medo de ir para o inferno, pelo medo de ir para o lago de fogo, enxofre, não. É preciso conhecer o amor de Deus. É preciso ter temor de não contrariar a Deus, não apenas simplesmente por uma condenação, mas o temor de estragar uma amizade com aquele que é o seu verdadeiro e melhor amigo. É desse temor que estamos falando. Esse é um temor mais sublime, mais excelente e que nós devemos buscá-lo. Eu digo sempre que não tem nenhum problema você ir para a igreja, você ir buscar a Deus com medo de ir para o inferno. Mas você não pode viver toda a sua vida com isso. Num determinado momento, a partir do ponto em que você começou a buscar a Deus, é preciso você conhecer o amor de Deus e servi-lo a Ele, justamente por causa do amor. Esse é o temor mais sublime. E Deus busca isso, não apenas no momento, no instante, um derramamento emocional, embora também faça parte. Mas Deus busca o compromisso em todas as áreas da tua vida, que você adore a Deus, não apenas no teu trabalho, mas que você adore a Deus com o teu trabalho, não apenas com a tua roupa, mas também com a tua forma de se vestir, com a tua forma de se comportar, de negociar, de andar. E esta adoração, ela se torna completa. E naquele dia o Senhor Jesus se dirigiu àquela mulher e mostrou para ela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E causou uma transformação na vida dela, a ponto de, a partir dali, ela própria se tornar uma evangelista. Alguém que levava a mensagem do Senhor Jesus. E através dela, da transformação na vida dela, veio a transformação na vida de outras pessoas. Que é quando no final da palavra eles dizem para ela: olha, nós viemos por causa do que você falou. Mas agora já estamos aqui, não por causa do que você falou, mas porque o temos ouvido e temos visto que ele verdadeiramente provém de Deus, né? Que é o próprio Deus, o Cristo, a promessa que o Senhor fez a Israel e aos gentios, ao mundo. Então, cumpre a partir de agora, a partir dessa reflexão, você analisar a tua vida como um livro aberto e ver quais áreas da minha vida, em quais áreas da minha vida eu não estou agradando a Deus, adorando a Deus. Agrade a Deus com todas as áreas da tua vida
E assim você será um verdadeiro adorador.